Oi, eu sou a Sueli Carneiro. Eu sou a Neca Setúbal. Esse é o Escute as Mais Velhas, o podcast da Fundação Tide Setúbal, produzido pela Rádio Novelo. Neste podcast, a gente conversa com mulheres fundamentais para a luta feminista e antirracista no Brasil. No episódio de hoje, a gente conversa com a intelectual e ativista Diva Moreira. A história de Diva Moreira é surpreendente, tendo em vista as condições comuns às mulheres negras no Brasil, e você vai se surpreender com muito do que ela tem a contar. Conta pra gente quem é Diva Moreira por Diva Moreira. Tá joia, desde o princípio a gente não vai sair daqui hoje, viu? Vai ter que ser um seriado, tá? Começando do começo, eu sou velha e ser velha pra mim é pura alegria. Porque se eu tivesse demorado 3 anos para nascer, eu já teria encontrado uma escola de má qualidade por causa da ditadura militar, que mudou muito o ensino médio e o ensino superior. Não seria aquela Universidade Federal de Minas Gerais, eu sou muito grata por ser herdeira de uma escola pública de excelente qualidade. E eu também estudei no Colégio Estadual de Minas Gerais e Universidade Federal de Minas Gerais. O Colégio Estadual da minha época tinha até que fazer vestibularzinho, para poder entrar. E eram escolas disputadas, principalmente pelas pessoas brancas, porque era um ensino de excelente qualidade. Então, eu venho dessa trajetória. E, como a grande maioria das mulheres negras, eu não posso deixar de falar da minha mãe, que foi simplesmente extraordinária. A minha mãe era empregada doméstica, saiu de Bocaiúva, onde eu nasci. Eu tinha 4 anos, então ela foi para Belo Horizonte porque ela não queria que a filha tivesse o mesmo destino dela. E ela era analfabeta. Então, o sonho dela, assim, de ver uma filha estudando, ela não sabia o que era universidade, não tinha a menor ideia naquele período histórico. Mas que a filha estudasse, não é? E que fosse, digamos, uma professora primária, já estaria fazendo um corte na trajetória. Eu sempre falo, eu sou muito grata pela minha vida. Porque eu vivi no mundo dos brancos, Sueli. Eu não sei se você teve uma história diferente, mas eu vivi no mundo dos brancos, porque tinha movimento negro. Não tinha movimento negro em Belo Horizonte naquele período histórico. O meu contato com as pessoas negras era quando eu tirava férias, aí eu ia para o interior para ficar lá, né, com os meus familiares. Desculpe, você podia contar o que significa viver no mundo dos brancos? O que era isso para você? Como foi isso? Em geral, as pessoas acham assim, que só teve sofrimento. Não. Teve sofrimento, por exemplo, a família onde a gente morava, só família branca, né? E aí, esta família não queria que eu estudasse além do 4º ano primário, já era suficiente. Porque queriam, inclusive, que eu fosse babá de uma sobrinha delas. E eu fui babá. Eu fiz trabalho infantil. E aí, o que significou esse mundo dos brancos também? Eu fui para o Colégio Estadual de Minas Gerais. Eu tenho amigas de quando eu tinha 11 anos de idade. Essas amigas são todas brancas. Aí começou aquela emulação positiva. E as pessoas falam assim, você, para ser aceita, você era subserviente. Não, eu usei uma tática diferente, que foi uma tática que eu aprendi com um homem negro norte-americano, James Baldwin. Para a gente ser reconhecido pelos brancos, a gente tem que fazer o dobro. Eu fazia o dobro, o triplo.
no período de férias, eu ficava estudando, minha avó não entendia nada, era a época do latim, qui, quai, quod. Nossa! Não entendia nada, eu ficava estudando, eu brincava, depois eu ia estudar, né? Eu era pré-adolescente e tal. Então, este mundo dos brancos me foi, assim, extremamente favorável também. Sabe? É claro que tem, sabe? Tem tensões. Eu não sou inocente de falar que nunca teve tensões entre as minhas amigas e eu. Mas não foi nada que impedisse a minha ascensão educacional, a minha ascensão social. Olha, eu sou do tempo da eclipse lunar em Bocaiúva. Então, foi o lugar no mundo em que a eclipse foi mais potente, né? Então, estava cheio de cientistas. Eu adoro contar esse caso, porque ele é hilariante. Estava cheio de cientistas, né? Nessa pensão, onde minha mãe era empregada doméstica. Ela achou a coisa mais sonora, viu? As pessoas falando, devia ser inglês, devia ser francês, devia ser italiano. Ela achou um negócio maravilhoso. E falou o seguinte: a minha filha vai estudar língua estrangeira. Com mais ou menos 12 ou 13 anos, eu estava na Aliança Francesa. Mas a sua mãe quis que você fosse estudar? Não, ela nem sabia distinguir francês do inglês, do espanhol, do italiano. Mas eu, naquele período histórico, não gostava do inglês. E, sabe, eu acho que era música francesa, sei lá o quê. Lá fui eu. Tudo que era chique na nossa geração era francês. Com certeza. As fábulas de La Fontaine, né? Sim. Então, eu tive certas oportunidades que hoje eu não vejo mais existirem. Por exemplo, eu cheguei na Aliança Francesa, tinha que pagar. Eu cheguei e perguntei assim: olha, gente, tem jeito da gente ter uma bolsa? Eu devia ter uns 13 para 14 anos. Aí o cara virou para mim e falou assim: pega esse papel aí. E tinha um papel no balcão. Que papel é esse? Para pedir bolsa. Imagina. Eu estudei de graça na Aliança Francesa. Que te distinguia de toda a educação das pessoas negras daquela época. Exatamente. E até Isso hoje. significava que eu não vivia no mundo dos negros. Então havia também aquela dificuldade que eu tive que provar que dava conta por ser a melhor aluna da turma. Então isso cobra também um preço. Eu não queria deixar de ser aceita se o custo era esse. Eu aceitei, eu assumi esse custo. Eu não sei o nível de consciência. É claro que eu sempre falo racismo, raça em si e raça para si. Naquele período histórico eu sabia do racismo em mim, mas eu não dava conta de politizar. Então, quando eu dei conta de politizar, aí virou raça para si, para o meu povo, para a coletividade negra. Então, eu comecei no movimento estudantil e também eu fui morar num cortiço. Eu morri de vergonha porque eu entrei para a faculdade num cortiço. Então, eu ficava naquela manipulação, sabe? Do lugar de moradia, daquele território que me humilhava em relação às pessoas brancas. Mas foi um ganho espetacular. Por quê? Acima desse cortiço funcionava o convento dos dominicanos. E foi lá que eu aprendi o quê? Teologia da libertação. Conheci Frei Beto, conheci o Tito. Foi um tempo maravilhoso. E ali de aprendizado político. De aprendizado político, de uma religião libertária e uma sensibilidade, porque ali a gente era criado numa sensibilidade para o social, né? E foi lá também que eu fui participar da JOC. Eu não gostava de JEC. Não, isso aí é menino branco. Juventude estudantil católica, cristã, né? Católica. Foi para a JOC, Juventude Aí Operária. eu fui para a JOC, onde eu encontrei Conceição Evaristo. Nós fomos de JOC. Que legal. Muito incrível. Olha, eu estudante participando de Juventude Operária Católica. Foi um aprendizado maravilhoso, porque a JOC tinha aquele método do ver, julgar e agir. Então, eu levei isso também para a Casa Dandara, levei isso para as reuniões de juventude que a gente faz até hoje, as rodas de conversa, sabe? Então, foi uma maravilha esse tempo. Isto foi na década de 70.
Na década de 70 ainda, vocês não sabem aonde quem vos fala foi parar. Aonde? Não, gente, Aonde? as histórias de diva são ímpar. Eu fui parar nos manicômios de Barbacena. Eu sou pré-SUS, eu sou pré um tanto de coisa. Eu participei da luta pela reforma sanitária. E depois dessa da reforma sanitária, eu fui para a luta em defesa dos pacientes psiquiátricos. Então eu senti o cheiro de Barbacena. Então eu vi aquelas mulheres lá. E qual que era a cor? Preta. Em sua grandíssima maioria. Aí agora no meu livro eu estou resgatando, e hoje eu chamo de enlouquecidos, porque o nosso povo foi enlouquecido naquele período histórico. Aí a gente fez essa pesquisa, foi o livro publicado pela editora Vozes, tudo bem. Eu também entrei numa coisa importantíssima, lutas ambientais. Eu conheci Chico Mendes. Eu fui no Nordeste na época da indústria da seca, porque eu trabalhava numa instituição chamada Fundação João Pinheiro, que fazia trabalhos para a Sudene, com recursos do Banco Mundial. Lá fomos parar no Nordeste brasileiro e vimos o que estava acontecendo ali, Sul, o nosso povo, as pessoas brancas empobrecidas, sem comida, tinha desvio do INAH, Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição. Os postos que eram abertos, poucos o eram de forma pública, em espaços ali comuns que todo mundo pudesse chegar e pegar sua água. Não, era colocado nas fazendas. Eles iam para lá para fazer estradas nas fazendas. Então, eles ganhavam um miserê, uma comida ali, para fazer obras nas fazendas. E aí eu faço um relatório condenando mais uma usina hidrelétrica naquela região. Aquela região não comporta, a natureza não comporta, os povos indígenas não comportam. Tem uma coisa pela qual você passou que é reforma sanitária. As pessoas não sabem o que é isso. Fala um pouquinho disso. Isso foi Que anos? no início da década de 70. É isso. Eu queria fazer uma tese de mestrado criticando, olha, a ousadia. Eu sempre fui assim, enlouquecida, gente, não reparem. Mas eu ia questionar o Carlos Langoni de Mello. Nossa, não era isso? Economista O famoso economista famoso da época da ditadura. ditadura. Porque ele dizia o seguinte, não, o salário mínimo não é baixo, vocês têm que observar as várias vantagens que as pessoas têm. As oportunidades. de os salários adicionais, tinha um nome lá de economista. Aí eu estava querendo fazer a minha tese de mestrado sobre isso e os estudantes da Faculdade de Medicina me chamaram para fazer uma palestra. E a partir daí eu fiquei muito ligada à moçada da área da saúde. E comecei a participar desse movimento, que foi um movimento nacional. Eu participei de vários encontros nacionais em defesa do SUS, até que sai o Sistema Único de Saúde. E eu... Pós-constituinte, né? Eu sou, assim, muito feliz e sou SUS, inclusive para o meu atendimento. Sou SUS, tenho a maior alegria de ser SUS. É uma conquista extraordinária o SUS. Extraordinária. Extraordinária. O Brasil não tem, né, uma exata dimensão, né? De todo esse movimento que acabou gerando isso. Claro, E como é único bonito, esse sistema, né, no mundo, né? É uma coisa extraordinária. Diva, agora fala de um experimento que foi, assim, uma coisa muito inovadora, muito ousada, que você liderou, Casa Dandara. Pois é, a Casa Dandara. Então, o que aconteceu comigo na década de 80? Eu falei assim, poxa, Diva, eu passando pito em mim mesma. Poxa, Diva, você já lutou por isso, por aquilo outro. Você já, né? A gente lutou contra a ditadura, tinha jornais sindicais, eu fazia panfletagem em fábricas, né? Eu aprontei, né? Aí eu falei assim, poxa, você tem mais de 40 anos e não fez nada pelo seu povo?
Fiquei com vergonha de mim. Agora, eu sou também uma pessoa marcada por livros. Sabe quem é que me ajudou? Quem me deu este empurrão? Foi Florestan Fernandes. Eu li o livro Integração dos Negros na Sociedade Brasileira. Sei. E falei assim, puxa vida, eu tenho uma contribuição a dar, eu tenho uma experiência, eu já tenho uma certa idade, deixa eu largar tudo. Larguei tudo. Larguei Fundação João Pinheiro, uma aposentadoria boa, deixei tudo quanto há, nunca me arrependi. Fiquei pobre e feliz. Porque a Fundação João Pinheiro também era uma fundação branca, né? Sim. Só branca. Você disse, é a única pessoa negra. É a única pessoa. E a gente sempre foi assim, não é? A única pessoa negra em espaços predominantemente brancos. Se ainda hoje é difícil, imagine naquela pois época. É, com certeza. E aí, o que aconteceu? Eu larguei tudo, juntei com uma galera e falei assim, vamos criar um movimento negro. Pensamos num lugar que fosse acolhedor. Então, a palavra casa, que fosse o nome de mulher, Casa Dandara, que fosse bonito, sonoro, Casa Dandara. E aí, nós começamos a combinar cultura, política, cidadania. A gente fez vários projetos naquele período histórico. Um deles se chamava Dia de Estudo. Nós levamos um tanto de gente bam para falar lá. O Ronaldo Weinfels falou lá. Jaime Pinsky falou para nós, sabe? Historiadores famosos. Exatamente. Algumas outras figuras aí foram fazer palestras para nós. A alimentação era comida de santo. E no intervalo, na hora da alimentação, tinha alguma manifestação da cultura negra. Mas então, a reação das pessoas era fantástica. Porque era assim, nós nunca vimos isso. Gente velhinha falando assim, eu nunca soube disso. E aí nós começamos um trabalho com criança. Né, dança afro, e no contraturno da escola. Já tinha essa concepção afro? Sim, e no contraturno da escola tinha o português, a matemática, aquela coisa toda para que a nossa meninada tivesse um desempenho escolar melhor, não é? Então, foi uma experiência maravilhosa e eu quero dizer para você, a minha alegria, não vou morrer sem ver isto, a Casa Dandara vai voltar. Ai. Uau! Porque quando eu saí, eu não ia me perpetuar numa instituição. E eu tinha recebido um convite irrecusável do Célio de Castro, que foi médico, companheiro nosso das lutas pela reforma sanitária. Ele se tornou prefeito de Belo Horizonte e me convidou para trabalhar com ele. Aí eu falei com ele assim, Célio, vamos fazer um trem diferente? E aí nós criamos a primeira secretaria por lei. A gente foi para os favelões, tendo que superar, inclusive, dificuldades dos favelados em aceitarem a gente, porque o governo vem, promete uma coisa, promete outra, não acontece nada. Não, mas dessa vez vai acontecer, é uma secretaria diferente e tal. A periferia que ajudou a dar força para a criação da secretaria, porque o movimento negro não queria. E a gente também conversava com outros equipamentos públicos para ajudar a gente. Tinha escola e tinha centros de saúde. Então, nós ficamos fazendo cursos profissionalizantes nesses lugares. Melhoramos as condições físicas de espaços comunitários, de associação de moradores. Fazíamos reunião, era cultura, documentação. Tinha e tanta gente de nós sem documento. Sabe aquela história? Coisas básicas. Envolvemos os empresários para ver se eles topavam pintar a favela, para a favela ficar toda colorida, toda bonitinha, entendeu? E aí a gente já começou a ver que a esquerda, os secretários de esquerda não estavam concordando, porque eu estava assim aparecendo muito, o prefeito valorizava demais o trabalho da gente. E a gente dava força, valorizava o pessoal da associação de moradores.
a gente, sabe, realçou naquela prefeitura. Aí fizeram uma reforma administrativa e acabaram com a secretaria, né? Depois da gestão. Não, seguinte. antes de terminar a gestão, antes. Nossa, que foi triste. muito feio, então foi um trabalho... Como chamava a secretaria? Secretaria Municipal para Assuntos da Comunidade Negra. Aí, com a reforma administrativa, ela virou um departamentinho. Aí, é claro, eu saí. Foi aí que eu fui para o Texas para fazer um curso lá na área do racismo, né? Raça, Direitos e Recursos nas Américas, na Universidade do Texas, em Austin. O projeto da casa, a casa era um projeto de sociedade civil. Sim, claro. Ela não estava vinculada Não. com a Aí, o que aconteceu? A turma que ficou não deu conta de dar continuidade. Conta essa ida para os Estados Unidos que você começou a contar. Foi ótimo, porque aquela biblioteca... Inacreditável. É um Eu fui conheci escândalo. quando a Sueli estava lá. Fui visitá-la. Escândalo aquela biblioteca. Fiz curso de inglês, eu fiz, consegui bolsa. Aí um professor ficou assim encantado. Aí ele falou assim, mas você tem uma pronúncia, não sei o quê, como é que é isso? Eu falei assim, isso é lá do Colégio Estadual de Minas Gerais. Eram sabe? bons os cursos, né? Ensino público de qualidade. Nós somos isso. a última geração que pegou isso. Exatamente. A gente pegou porque não era para nós, né? A gente que claro. A gente Pra tinha elite. um ou outro de nós que escapava. Claro, né? com Que furava certeza. a bolha da elite, Exatamente. Quando eu estava no Colégio Estadual, éramos 3. O Colégio Estadual lotadaço de gente. Mas ele não foi criado para nós. Isso não é interpretação nossa, não. No meu livro eu coloco Francisco Mendes Pimentel. Ele fala... O Estado deve tutelar as elites, com o linguajar dele lá, tutelar com o maior cuidado, o ensino da maior qualidade. Ele foi o fundador de quem? Da UFMG, tem lá. Para educar as elites. Isso está presente na fundação da USP também, no Também, editorial educar da as USP. elites. Educar as paulistanas. elites. E aí era a gente vivendo no meio dos brancos. Agora, eu não poderia ficar lá escondidinha. A minha tática de sobrevivência foi estudar muito. Senão, eu não teria nem continuado, eu teria ido embora. E quando eu parei de estudar no ensino primário, por causa de racismo, eu fui salva pela fofoca dos vizinhos. Olha aqui, Dona Maria, ela está falando que está indo para a escola, mas não está indo para a escola. Devia ter uns 8 anos de idade. Começou o processo e não aguentou. Não aguentei a discriminação racial na escola primária. É aí que muitas das nossas crianças vão embora, ou então aguenta trancos e barrancos. Quando chega no ensino, não é, naquilo que a gente chama de ensino médio, né? Essa meninada chuta o pau da barraca, não aguenta mais sofrer racismo institucional, muito, né? não, claro. Né? O dano é muito grande. É muita humilhação, né, que a gente sofre. É o rito de passagem da gente, né? A nossa socialização no racismo começa na escola, né? Geralmente no primeiro ano. Desde pequenininhas. E qual o saldo da passagem pelo Texas? Para mim foi ótimo, porque eu peguei racismo institucional na área da economia. Em geral, pouca gente estuda isso. E lendo aqueles livros todos dos historiadores econômicos. Então, eu achei um espetáculo. Li também, cheguei a chorar, lendo André Pinto Rebouças. Porque o André Rebouças, no final da vida dele, suicida, não é? Então, quando chega naquele momento, lágrimas, lembrando assim da potência do André Rebouças, o bem que ele poderia ter feito pela população negra como grande abolicionista que era, e a frustração que essa gente teve nos primeiros anos da República. Terrível. Eu sempre acho que a nossa geração de militantes, se tivesse vivido nesse período, no final do século XIX, né, eu suspeito que a gente corria o risco de ser monarquista, porque nós tivemos uma capacidade de avaliação
do que é a questão racial no Brasil, que a gente teria percebido claramente que a República não era para nós. Com que a República não iria nos redimir, entendeu? Com certeza. E eu falei, e a gente teria o paradoxo de estarmos todos monarquistas. Não, mas não é paradoxo, porque a República fez um estrago contra nós. Nós não repetimos, na República, no século XX, o que nós já havíamos conquistado no final do século XIX. Da monarquia, né? Ela impediu a emergência de outro Machado de Assis, de outro Cruz de Souza, de outros Rebouças. Tudo isso não se repetiu. Claro, não se repetiu mais. Por exemplo, Barbacena é criada em 1903. A Ilha das Cobras, famigerado presídio da Ilha das Cobras, que é descrito inclusive por Graciliano Ramos, naquele livro dele, Memórias do Cárcere, ele fala, é sambista, é cheio de capoeirista, todo mundo lá na Ilha das Cobras, e aquilo era abominável. O Ceará cria contra nós o quê? Os campos de concentração. Quais campos de concentração? Não conheço. Os campos de concentração começaram em 1915. No Ceará? No Ceará. Conta essa Com história. este nome, não sou eu que estou chamando de campo de concentração, não. Porque não teve terra para nós. Por que não teve nunca reforma agrária? Até hoje não tem reforma agrária neste país. Aí o que aconteceu? A gente estávamos no semiárido, aí aquelas secas que davam, e aí nos chamavam de flagelados, a flagela, é uma coisa assim, é coisa que vem de Deus, a praga dos infernos, nada disso. Aí, o que acontece? Essa gente vai para onde? Vai para Fortaleza, que estava se embelezando. E aí, aqueles jardins, para aquelas senhoras ficar lá passeando e tudo, aquilo ali foi, entre aspas, invadido por gente faminta, que ocupou aquelas praças. Foi uma mortandade tenebrosa. Gente morrendo feito mosca, sem água, sem comida. Então, essa gente ia para lá, ficava totalmente cercada para não enfeiar a bela cidade de Fortaleza. Ficou todo mundo confinado ali, mas em Fortaleza. Então, na década de 20, tem uma seca tenebrosa no Ceará também. Aí, o que eles fazem? Eles fazem esses campos de concentração ao redor de Fortaleza, para não deixar que o pessoal chegasse em Fortaleza. E o que aconteceu nesses campos de concentração do Ceará? Começaram a chegar na nossa imprensa as notícias dos campos de concentração nazistas. Aí ficou muito feio manter aquele nome. Suspenderam o nome de campos de concentração. Diz a lenda que você era quadro do Partido Comunista. É lenda urbana ou isso é verdade? Verdade. Verdade, eu entrei para o Partido Comunista em 1968. Tudo meu é velho, né? Ser velho tem isso, né? Tudo é longevo. A gente não conta mais. Muita história. Muita história. Não fala mais em anos, a gente fala em décadas. Então, eu fui, sim. O meu ex-companheiro, pai da minha filha, era também do Partidão, continua no Partidão. Quando eu fui trabalhar com Casa Dandara, eu não queria que falassem que a Casa Dandara seja vista como a correia de transmissão do PCB. Aí eu deixei o PCB sem briga. Até hoje eles me homenageiam, eu faço parte da velha guarda do Partidão, não é? E me sinto bem com isso, nunca fui de outro partido, a não ser MDB. Durante a ditadura militar, todos nós estávamos na militância do MDB. Uhum. Agora, você nunca dialogou muito fortemente com o feminismo, por exemplo. Qual que era a visão, por exemplo, na casa, né? Na Casa Dandara?
feminismo da questão negro. da mulher ou do feminismo negro? Agora, tem uma coisa. Antes eu era do feminismo branco. Fala disso. Você também, não foi? Porque você faz o questionamento do feminismo branco, não é? Nós, no movimento negro, tínhamos problema com o machismo. No movimento de mulheres brancas, tivemos o problema do racismo. Eu lutei pelas mulheres ricas, extraordinariamente ricas, que foram assassinadas pelos seus maridos. E eu fiz parte também, fui uma das fundadoras, do movimento feminino pela anistia. Então a gente participou daquilo, eu estava com um companheiro preso, ele ficou preso acho que uns 3 anos, mais ou menos, né? Então, muitas e muitos de nós que tínhamos familiares vítimas da ditadura militar participamos deste movimento, né? E também eu participei deste movimento em defesa das mulheres. Então, foi um movimento motivado pela violência, pelo feminicídio. Não foi um movimento assim espontâneo, vamos desorganizar as mulheres para lutar. Não, foi alguma coisa movida pela brutalidade, pela violência, né? E pela ditadura, no caso da anistia. E aí, na Casa Dandara, acabou que a gente não deu a devida atenção ao feminismo, porque a gente estava com a meninada, e estávamos com os homens, e estávamos com as mulheres. Então, é claro que tinha debates, mas não se pode dizer, por exemplo, que eu sou uma pessoa conhecida no país por ser do movimento feminista negro. Quando a gente chegou, a gente estava conversando de um assunto que eu quero que você fale sobre ele, porque eu acho importante uma pessoa com as suas características, inclusive físicas, não é? Tratar desse assunto, do tema do colorismo. Sim, sobre colorismo. Olha, quando eu escuto a moçadinha ficar separando gente mais preta de gente menos preta, como aconteceu com o caso daquela jovem que iria representar a Dona Ivone Lara. Sim. Quando aconteceu aquilo com ela, olha, aquilo me desmoronou. Por quê? Nós já fomos suficientemente divididos para nos dividir por causa de tonalidade de pele. Então, eu acho hoje maravilhoso. Tem uma galera assim, com os cabelinhos cacheados, né? Com a tonalidade assim, muito menos melanina do que eu, e que fala assim, eu sou negra, e eu abraço todo mundo. Que isto? Não dá para a gente se dividir. Já temos muitos fatores externos, já temos muitos adversários, e não apenas adversários, inimigos, que nos querem nos engolindo, comendo o nosso fígado entre nós, para a gente nunca ter poder neste país, para a gente nunca ter força política neste país. Então, eu não vejo nenhum sentido a história do colorismo, porque o que nós estávamos querendo naquele período histórico é ampliar a nossa demografia. Demografia conta, e muito, e muito, e muito. Fala assim, então, qual que é a sua visão hoje, da visão racial, isso, assim, criticando esse colorismo, como você enxerga hoje a visão racial? Olha, é o meu livro, posso falar um pouquinho dele? Fale. Então, maravilha. O que a gente está defendendo? Olha, eu cansei de defender políticas públicas para a população negra. Lá em Belo Horizonte, não sei aonde, entendeu? A gente fazendo políticas públicas, apostando nisso. Aí, em que pé que chegamos? Em 2018, a OCDE lançou um relatório intitulado Elevadores Sociais Quebrados, sobre a mobilidade intergeracional. O Brasil faz parte desses 30 países pesquisados. Nós alcançaremos o mesmo nível de renda de 2018 daqui a 9 gerações, apenas para alcançar o mesmo nível de renda, que até lá, daqui a 9 gerações, já é outro. Eles vão pedir para nós para aguardar mais 9 O nível de renda gerações. médio dos países da OCDE, é isso? Não, o nível de renda daquele país.
daquele país. Isto significa quantos séculos? Se eu pego, né, as gerações do pós-abolição até hoje, né, são 7 gerações mais ou menos, aí eu ponho mais 9, 7, 16 gerações para resolver esse imbróglio chamado racismo no Brasil. E eu nem sei se vai resolver. Então, hoje, eu não lido mais com políticas públicas. A minha aposta, com a minha idade, eu ainda faço apostas, né? Eu não posso desistir, eu não posso desanimar. Então, hoje eu estou defendendo reparações. A gente tem que construir um argumento sólido, inatacável, porque lei de cotas, que foi um negocinho deste tamaninho, já fomos atacados. Já imaginou reparações? Que é um debate, felizmente, internacional. O livro tem 3 sessões. Na primeira sessão é contar a nossa história, nossas resistências, nossa história. A segunda sessão é a República. E a terceira sessão é como reparar isto. Então, a gente está defendendo a justiça de transição para nos levar a quê? Para nos levar à justiça fiscal, justiça social, a justiça ambiental, olha onde que o nosso povo mora, né? Então, a justiça social entre a educação, entre a saúde, a habitação e dialogando também com os temas urbanos, a questão das quebradas, tamanho da moradia. Justiça criminal, ou seja, todos esses crimes que foram perpetrados contra nós não podem ficar assim. Olha, é algo que não é trivial, não é para hoje, mas a gente tem que enveredar nisso, ou o projeto político, o projeto republicano de nação nunca vai mudar. Projeto republicano é um fracasso total e absoluto. Concordo. Discordo. Ele é um projeto. Ele foi desenhado para isso. Claro, mas mas a utopia que você fala... Mas a gente não pode esquecer que só tem um erro no projeto. Foi a nossa resistência. Isso aí também, olha, a resistência negra no pós-abolição é alguma coisa fantástica. Não, eu pego também todas as lutas, pego Canudos. Teve um estrategista negro em Canudos, que foi o Pajeú, um espetáculo, o Pajeú. Enfrentaram as investidas das Forças Armadas e só perderam na 4ª vez, porque a diferença foi brutal em termos numéricos. Aí não tinha mais como o pessoal aguentar. Em Canudos, né? Então eu pego essas lutas todas, pau de colher, Canudos, contestado, revolta da vacina, tem até revolta dos loucos. A revolta dos loucos durou algumas horas. Pois é, eu descobri há pouco tempo. O Lima Barreto parece que estava nesse hospital psiquiátrico quando teve a revolta dos loucos, dos enlouquecidos. É enlouquecido, eu gosto dessa palavra. Nossa, mas que interessante isso. Agora fiquei muito curiosa para ler o seu livro. Pois é, eu também. Estou, assim, curiosa. Outro dia uma senhorinha velhinha falou, senhor Diva, eu estou rezando tanto pedindo a Deus para não morrer antes de ler o seu livro. Aí eu falei assim, eu estou rezando muito pedindo a Deus para não morrer antes de terminar de escrever este livro. Pode deixar, nós estamos empatadas, não vamos morrer. Essa coisa de reparações, como é que você vai lidar com isso? Porque, na verdade, em cada continente ou subcontinente, ele tem uma configuração diferente. Os africanos, historicamente, eles têm uma tese em torno do tema das reparações. É a anistia da dívida externa. Agora, se nós estamos falando de justiça, como você falou, criminal, nós estamos falando de justiça fiscal, social. Né? E nós não estamos falando de política pública, como você diz, então nós estamos falando do quê? Não entendi. Não. Em todos esses pacotes haverá política. Não, mas é assim, isso em todos esses pacotes. Isso é o que está sendo. É a política de educação. Claro, Por exemplo, eu também defendo o cheque. Não para nós, viu, Sueli? Não para nós. Não vai ter cheque para você, nem cheque para mim. Eu defendo o cheque
para algo em torno de 20% das nossas mulheres mais velhas que não têm aposentadoria nenhuma, para a nossa meninada não sair da escola, porque a gente perde os meninos no ensino médio, né? Uma bolsa decente para essa meninada, escolas de altíssima qualidade. Então, políticas públicas, sim, eu estou falando assim, nesse bojo das reparações. Como você vê toda essa coisa num cenário de ascensão do extremismo, por exemplo, do nazifascismo, por exemplo? Como você está vendo essa emergência aí? Os tempos são realmente tenebrosos, né? O capitalismo neoliberal põe na mesa a sua convivência e aceitação da democracia enquanto lhe foi útil. Então, enquanto não tinha esse mar de movimentos sociais, enquanto havia uma expansão do mercado de trabalho, enquanto a taxa de lucros tivesse estável, enquanto não tinha muita gente querendo os benefícios do Estado, enquanto o Estado pudesse ser só deles, né? É o Estado mínimo para nós, máximo para eles. Agora, para nós, né, você está falando aí, nós estamos vivendo em tempos difíceis e tal, de expansão do fascismo, de expansão do nazismo. Veja só, para nós isso tudo é conhecido. Inclusive, eu estou usando o conceito de totalitarismo da Hannah Arendt para explicar racismo no Brasil. Nós nunca vivemos num estado que não fosse de exceção. Nunca experimentamos democracia neste país. Nunca. Porque se eu não tive nenhum problema, estou aqui, que bacana, minha casa não foi invadida, a casa de um tanto de gente, enquanto nós estamos nessa entrevista aqui, várias pessoas negras foram assassinadas. Aí eu vou falar o seguinte, mas tem democracia para mim ou democracia para todos? Agora, antes da gente terminar, você começou a nossa conversa hoje falando, quando a gente te perguntou quem é Diva Moreira, você falou, eu sou uma velha. E fico muito feliz de ser velha e você explicou por quê. Uhum. Então a gente queria terminar perguntando para você como tem sido envelhecer. Olha, eu acho que eu me preparei para envelhecer há muitas décadas. Por causa, a Sueli sabe, não posso falar muito não. Só a alimentação dela você não acredita. Senão ela briga comigo. Então há muitas décadas que eu tenho uma alimentação... Comida de passarinho. Integral, natural. Eu vim para São Paulo para conhecer a experiência do kikuchi com a comida macrobiótica. Nossa. Me tornei macroa desde 1980. Então, além disso... Eu sou muito feliz, sabe? Isso é muito bom. E isso é importantíssimo para elevar a imunidade da gente, né? Os hormônios da felicidade da gente. Então, olho no espelho, vejo que eu estou cheia de rugas, mas eu me acho tão bem. E eu chego na minha idade, 78 anos... Eu nunca tive um diagnóstico de doença ruim. Que maravilha. Eu sempre fui muito saudável. Eu só levo queda. Então eu vou parar no hospital. Diz que velho tem que ter cuidado com essa história de queda. Quebrar. Exatamente. Eu já caí 2 vezes, tive que parar em UPA, coisas do gênero. Mas para mim envelhecer está sendo muito bom. Eu sou amada por 2 filhas, uma filha biológica, uma filha do coração e tenho netos do coração. Que delícia. Sabe? Então eu sou rodeada de árvores, plantas, passarinho. Sim. Eu gosto da natureza, sabe? Gosto de música. Então eu sou extremamente feliz, sabe? Quero viver mais, vou envelhecer mais, vou enrugar mais. E eu tenho mais 2 livros para publicar. Nossa, além deste. Que delícia. Então eu não posso morrer tão cedo. Tão cedo. Que bom. Centenária. É isso que bom. nós queremos. Centenário. Muito bem. Obrigada, Tá bom, gente, Diva. de Muitíssimo nada. obrigada por essa Maravilhosa. história linda. Muito bom. Muito obrigada. De nada. Arrasou.
Obrigada por ouvir o Escute as Mais Velhas. Siga o podcast no seu aplicativo de áudio favorito para não perder nenhum episódio. Nas redes sociais da Fundação TID Setúbal, @Fundação TID, e da Rádio Novelo, @Rádio Novelo, você pode repercutir o podcast, deixar comentários, elogios e críticas sobre as entrevistas. Escute as Mais Velhas é um podcast da Fundação TID Setúbal, produzido pela Rádio Novelo. A coordenação e produção são da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devon. A direção executiva pela Rádio Novelo é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva e a gerência de produtos é da Juliana Iager. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Mariana Leão. A trilha sonora original é da Estela Nesrini. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro, com apoio de Isabel de Santana. A identidade visual é da Larissa Ramos. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. E a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A pesquisa deste episódio é da Tainá Mesquita. Essa entrevista foi gravada no Estúdio Trampolim, em São Paulo. A gerente de comunicação da Fundação TID Setúbal é a Fernanda Nobre. Eu sou Neca Setúbal. E eu sou Sueli Carneiro. A gente se encontra no próximo episódio.